Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Augusta Knack nasceu em 5 de abril de 1860 em uma pequena vila que na época do seu nascimento ficava na Prússia, mas que hoje faz parte da Alemanha atual. Ela frequentou a escola primária local com suas duas irmãs, e a vida rural que levava parecia bastante idílica para uma jovem nos anos 1860. O pai dela era fazendeiro, e Augusta frequentemente o ajudava com as galinhas e os gansos. Mas quando ainda era jovem, seu pai faleceu tragicamente. A vida mudou de repente para Augusta e suas irmãs. Não foi fácil para a mãe delas administrar a fazenda, e de uma vida confortável, a família começou a passar por dificuldades. Quando Augusta tinha 11 anos, ela foi trabalhar para um cavalheiro rico que morava na vila. Suas tarefas eram principalmente na cozinha, ajudando a preparar a comida e colhendo os vegetais. Os dias eram longos e Augusta precisava acordar cedo para garantir que conseguiria cumprir todas as suas tarefas. Quando tinha 18 anos, ela se mudou para a cidade de Kiel, que fica no Mar Báltico, onde trabalhou como empregada doméstica para uma família abastada. Foi lá que conheceu o Sr. Hermann Knack. Eles começaram a sair e, eventualmente, ele a pediu em casamento. Ela aceitou feliz e logo depois eles se casaram. A vida continuou normalmente para o casal. E nos anos seguintes, Augusta deu à luz 2 filhos, um menino e uma menina. No entanto, as coisas não foram fáceis para eles. A Alemanha havia sofrido uma depressão que começou em 1873. Os preços dos produtos agrícolas e industriais caíram e por 6 anos consecutivos o produto nacional líquido diminuiu. Muitas empresas foram à falência e na agricultura o país enfrentou uma forte concorrência, já que o excedente de grãos americanos e russos inundou o mercado alemão. Grande parte dessas dificuldades ocorreu na deprimida província rural da Prússia. Tanto que, na década de 1870, cerca de 600 mil pessoas partiram para a América do Norte e do Sul. As pessoas desta parte da Europa vinham migrando através do Atlântico desde o início do século XIX. Mas foi na década de 1880 que o maior número de cidadãos alemães fez essa jornada. Estima-se que durante essa década quase 1,5 milhão de alemães deixaram sua terra natal e buscaram uma nova vida na América. Augusta e Hermann também tomaram a decisão de se mudar. A tragédia os atingiu quando seu garotinho morreu, então, junto com a filha, eles embarcaram em um navio com destino a Nova York. Eles trabalharam duro na Alemanha e seguiram assim na América. Eles economizaram o suficiente para abrir uma delicatessen na 10ª Avenida e parecia que as coisas começavam a dar certo. No entanto, eles novamente passaram por uma tragédia. Quando a filha deles morreu, ela tinha apenas 4 anos de idade. Augusta ficou totalmente devastada com a perda de seus 2 filhos. Hermann tentava consolá-la, mas ela estava inconsolável. Com o passar dos meses, começaram a surgir problemas no casamento deles. Hermann saía da loja e só voltava horas depois, em estado de embriaguez. À medida que isso continuava, ele começou a gastar cada vez mais dos lucros. As coisas pioraram ainda mais. E por fim, Augusta disse a ele que estava cansada do seu comportamento e que não queria mais nada com ele. Mas ser uma mulher solteira em 1890 em Nova York era difícil e Augusta não conseguiu manter o aluguel de uma delicatessen. Quando morava na Alemanha, ela adquiriu algumas habilidades de enfermagem, então decidiu que estava preparada para trabalhar como parteira. Ela se mudou para uma propriedade de onde podia conduzir esse tipo de negócio e anunciou que agora era parteira. No dia 26 de junho de 1897, um incidente perturbador ocorreu na cidade de Nova York, quando parte de um corpo humano, exceto a cabeça, foi encontrada embrulhada em um tecido encerado vermelho no East River, perto da Rua 11. Inicialmente, a polícia suspeitou que fosse parte de um corpo descartado por estudantes de medicina. Mas ao examinar mais de perto, o patologista concluiu que essa parte do corpo pode ter ido parar no East River por meio de algo mais sinistro. A polícia, sem pistas, manteve a mente aberta quanto à descoberta. Mais tarde, no mesmo dia, outro pacote, igualmente assustador, foi encontrado por 2 adolescentes que estavam nadando perto do estaleiro naval do Brooklyn. Eram 2 pernas humanas, igualmente embrulhadas em tecido encerado. No dia seguinte, em outro local, um cavalheiro chamado Júlio Maier estava passeando com seus 2 filhos pequenos. Os meninos viram um pacote encostado em uma parede.
envolto em tecido encerado vermelho e amarrado com barbante. Os meninos começaram a abrir, mas o cheiro era tão ruim que decidiram chamar o pai. O Sr. Meyer viu o conteúdo do pacote e mandou os filhos buscarem um policial. Enquanto isso, ele ficou de guarda ao lado do pacote. Quando os policiais André Brunner e Thomas Farley chegaram, viram que dentro do pacote estava a parte inferior de um corpo humano. Uma viatura foi chamada e a descoberta macabra foi levada para a delegacia de polícia de Highbridge. Todas as partes do corpo dos diferentes locais foram então recolhidas e levadas para o necrotério de Highbridge, onde o legista adjunto Hanlon realizou uma autópsia. Ele concluiu que todas as partes do corpo pertenciam à mesma pessoa, um homem bem constituído que tinha cerca de 1,78 m de altura e aproximadamente 35 anos de idade. O legista acrescentou que esse homem havia sido submetido a ferimentos de faca, incluindo um que atravessou o coração, e estava morto há no máximo 36 horas. O legista também acreditava que a pessoa que havia desmembrado o corpo, sem dúvida, tinha recebido algum tipo de treinamento nessa área. O tecido encerado era uma pista interessante, pois só 2 empresas atacadistas em Nova York forneciam esse produto. Uma delas era a H. Feuerstein & Sons. Após a inspeção, o tecido encerado fornecido por eles era idêntico ao usado para embrulhar as partes do corpo. Os detetives começaram a contatar todos os varejistas que vendiam o tecido encerado, mas ainda precisavam identificar o corpo. Era uma tarefa difícil, pois nenhuma cabeça havia sido encontrada. A notícia logo foi compartilhada com a mídia na cidade de Nova York, que estava muito ciente de que esse caso misterioso fascinaria seus leitores. Os jornais encheram suas colunas com notícias da descoberta macabra. E logo, uma mulher foi ao necrotério de Highbridge para informar à polícia que acreditava que o corpo pertencia ao seu cunhado, um cavalheiro chamado Sr. Max Carvenkel, que estava desaparecido há vários dias. Porém, após breve inspeção, ela notou que o corpo não era do cavalheiro desaparecido. Com o aumento das reportagens sobre o mistério, o nome do Sr. William Goulden Zuppa passou a ser citado. Ele era massagista nos Murray Hills Baths, mas havia desaparecido recentemente. Frank Gartner, um atendente dos banhos, que frequentemente via o cavalheiro parcialmente despido, visitou o necrotério. E após olhar para o corpo decapitado, identificou com confiança que era o do Sr. William Goulden Zuppa. Ele disse que tinha certeza, pois havia algumas marcas distintivas no corpo, incluindo uma tatuagem que a pessoa que cometeu esse crime tentou remover. A polícia pediu que outros funcionários da casa de banhos confirmassem a identidade do homem falecido e eles também tinham certeza de que era o Sr. Goulden Zuppa. Para confirmar a identidade, um médico chamado Dr. J. S. Cosby examinou o falecido. Ele viu que o dedo indicador da mão esquerda tinha uma cicatriz. Isso ocorreu após o tratamento que ele deu para curar um abscesso no Sr. Goulden Zuppa. Após a identificação positiva feita pelo médico e pelos funcionários do Murray Hill Baths, a polícia estava confiante de que o corpo decapitado pertencia ao Sr. William Goulden Zuppa. As investigações revelaram que o cavalheiro estava residindo com uma parteira chamada Sra. Augusta Knack, na Quinta Avenida, número 339. Ao conversar com os vizinhos, descobriram que o casal havia brigado recentemente por causa de uma indiscrição de um deles. As autoridades foram ao apartamento da Sra. Knack e descobriram que ela se preparava para ir à Europa, levando-a sob custódia. Estranhamente, porém, quando perguntada sobre o paradeiro do Sr. Goulden Zuppa, ela afirmou não saber onde ele poderia estar e não demonstrou preocupação com o destino dele. A polícia suspeitou que o marido separado da senhora pudesse ser o responsável por esse crime horrível, então prendeu o Sr. Herman Knack. Ele alegou inocência e, quando seu álibi foi confirmado, ele foi liberado. Uma senhora foi à delegacia e disse aos policiais que seu marido se chamava John Gotha e era barbeiro. Ela contou que ele lhe narrou uma história interessante que teria ouvido de outro barbeiro chamado Sr. Martin Thorne. Ela disse que seu marido não queria falar sobre isso com a polícia. O inspetor interino O'Brien enviou policiais para falar com o Sr. Gotha. Eles o escoltaram de volta à delegacia. O cavalheiro contou aos detetives uma história muito intrigante. Ele disse que estava conversando com outro barbeiro chamado Sr. Martin Thorne, que ele conhecia há cerca de 10 anos. Ele sabia que o Sr. Thorne morava com a Sra. Knack e já a tinha encontrado várias vezes. Contou que o Sr. Thorne alugou um quarto na casa dela.
E quando o Sr. Gulden Zupa estava ausente, eles mantinham um relacionamento impróprio. Ele continuou dizendo que o Sr. Thorne contou que, certa noite, o Sr. Gulden Zupa voltou para casa e encontrou o Sr. Thorne e a Sra. Knack juntos na cama. Uma discussão acalorada se seguiu, resultando no Sr. Gulden Zupa atacando o Sr. Thorne de uma forma que obrigou o Sr. Thorne a procurar assistência médica. Posteriormente, o Sr. Thorne se mudou para a residência dela na Terceira Avenida, com a Rua 21. Durante esse período, a Sra. Knack o visitava secretamente, oferecendo ajuda financeira e expressando seu desejo de deixar o Sr. Gulden Zupa e morar com ele. O Sr. Gotha continuou dizendo que, no dia 22 de junho, o Sr. Thorne aparentemente viu um anúncio em um jornal que mostrava a disponibilidade de um chalé para alugar no número 346, Rua 2 Woodside, em Long Island. Ele disse que o Sr. Thorne e a Sra. Knack foram ver o imóvel no dia 24 de junho. Era um chalé agradável que atendia às necessidades deles, então decidiram alugá-lo. Eles então pagaram um adiantamento de $15, dizendo que eram um casal chamado Sr. e Sra. Brown. O Sr. Gotha contou aos policiais sobre a determinação do Sr. Thorne em buscar vingança contra seu rival, e isso o levou a comprar uma pistola e uma faca para esse propósito específico. Ele então afirmou que o Sr. Thorne lhe disse que, no dia 25 de junho, a Sra. Knack havia pedido ao Sr. Gulden Zupa para visitar a nova casa, mas ele não sabia. O Sr. Thorne estava escondido atrás da porta, e quando o outro cavalheiro subiu as escadas, Thorne atirou na nuca dele. Gotha disse que naquele momento a Sra. Knack estava do lado de fora. Ele continuou sua história e disse que o cavalheiro ainda estava respirando. Então o Sr. Thorne o colocou na banheira e o matou com a faca. Ele disse que depois a Sra. Knack comprou um tecido encerado, enquanto o Sr. Thorne esquartejava o corpo. A cabeça decepada foi então coberta com gesso e ataduras antes de ser descartada no rio. Partes do corpo foram embrulhadas em tecido encerado e espalhadas por áreas da cidade. A polícia estava procurando por Sr. Thorne, mas após a declaração do Sr. Gotha, o inspetor interino O'Brien o prendeu e o escoltou até a delegacia para interrogatório. O Sr. Thorne negou que tivesse assassinado o Sr. Gulden Zupa. Ele afirmou que, ao entrar na casa no dia 25 de junho, descobriu que a Sra. Knack já havia matado o cavalheiro, e afirmou que seu envolvimento no crime se limitou a ajudá-la a se livrar das partes do corpo, enquanto a polícia encontrava mais pistas. Uma faca de trinchar, um serrote e um revólver foram encontrados na cabana, todos manchados de sangue humano. No início de julho de 1897, Dona Augusta Knack foi acusada do assassinato de Sr. William Gulden Zupa. Sr. Martin Thorne foi acusado do mesmo crime alguns dias depois. Os julgamentos ocorreram separadamente, começando pelo de Sra. Knack. O julgamento aconteceu em Long Island e fascinou o público, tanto que ficou conhecido como um dos julgamentos mais importantes da década de 1890. Para acomodar a imprensa, o tribunal reservou assentos para 72 repórteres, garantindo que todos tivessem espaço dedicado para cobrir o julgamento. Além disso, foram disponibilizadas para 10 linhas de telégrafo, destacando a importância do julgamento e a necessidade de uma comunicação eficiente das atualizações para o público e os veículos de imprensa. A promotoria apresentou um caso convincente, alegando que a ré havia matado o homem com quem morava, e que havia conspirado com seu cúmplice, Martin Thorne, para se livrar dos restos mortais. As provas incluíam depoimentos de testemunhas, itens físicos encontrados na cena do crime e a confissão do Sr. Martin Thorne de que ela realmente havia atirado no Sr. Gulden Zupa. Testemunhas como Max Rieger e sua esposa identificaram a Sra. Knack como a mulher que havia comprado o oleado vermelho em sua loja, parecido com o usado para embrulhar partes de seu corpo após a morte. Além disso, a descoberta de uma faca de açougueiro, um serrote e um revólver na casa onde a Sra. Knack e o Sr. Thorne moravam reforçou ainda mais o caso da acusação. Sangue humano foi encontrado nesses itens, ligando-os ao ato horrendo. A acusação questionou que tipo de parteira era a Sra. Knack e insinuou que ela, na verdade, realizava interrupções ilegais de gravidez. A Sra. Knack negou isso. Ela também negou que tivesse atirado no Sr. Gulden Zupa, dizendo que tudo foi feito pelo Sr. Thorne. Porque ele tinha ciúmes do relacionamento dela com ele e porque ficou irritado depois que o Sr. Gulden Zupa o agrediu, ela disse que na verdade tinha medo do Sr. Thorne.
A defesa, porém, foi liderada pelo renomado advogado William Howe. Ele tentou contestar o caso da promotoria, questionando a credibilidade das testemunhas e a validade das provas. Ele argumentou que a Sra. Knack era, na verdade, uma vítima tanto do Sr. Gulden Zuppa quanto do Sr. Thorne, e que ela era uma mulher que vivia com medo dos dois homens. Quando o julgamento estava perto do fim, Augusta Knack aceitou uma acusação menor de homicídio voluntário em primeiro grau e concordou em testemunhar contra Martin Thorne. Ela foi condenada a cumprir 15 anos de prisão por seu papel no crime hediondo. O julgamento encerrou um processo judicial sensacional amplamente acompanhado pelo público. A Sra. Knack teve que lidar com as consequências de suas ações. Enquanto o público ainda refletia sobre o caso trágico, o julgamento do Sr. Thorne ocorreu em seguida, e também foi sensação na mídia. Ele relatou ao tribunal que deixou a Alemanha 17 anos antes e, ao alugar um quarto com a Sra. Knack, pagava $2 por semana. E a princípio acreditava que o Sr. Gulden Zuppa era o marido dela. Mais tarde percebeu que não era, e ele e a Sra. Knack começaram um relacionamento. Ele contou como a senhora queria deixar o falecido, então alugou uma casa na segunda rua, número 346, em Long Island. Foi aqui que, no dia 25 de junho, ele foi ver a Sra. Knack. Mas quando ela veio até a porta, disse a ele que tinha atirado no Sr. Gulden Zuppa. Ele disse que foi ela quem esquartejou o corpo. No entanto, durante o julgamento, um homem chamado Constantine King, que trabalhava como barbeiro e era conhecido do Sr. Thorne, testemunhou que o Sr. Thorne havia lhe contado anteriormente que tinha recebido treinamento cirúrgico na Alemanha. Esse testemunho fortaleceu o argumento da acusação de que o Sr. Thorne possuía o conhecimento necessário para esquartejar o corpo do Sr. Gulden Zuppa. O Sr. Thorne admitiu ter mentido ao capitão O'Brien sobre onde estava no dia do assassinato. Ele disse que fez isso para tentar criar um álibi. Ele negou que tenha pegado dinheiro da Sra. Knack, dizendo que só fez isso para garantir a casa de campo e que usou um nome falso ao fazer isso. Como a Sra. Knack não queria que soubessem que moravam juntos. Foi revelado que a Sra. Knack escreveu uma carta ao Sr. Thorne enquanto estava presa no condado de Queens. Ela pediu que ele lhe enviasse algo para acabar com a própria vida. O Sr. Thorne, no entanto, disse ao tribunal que não queria fazer isso, pois a amava e queria vê-la livre. Ao ser questionado se morreria por ela, ele disse que sim. O Sr. John Gotha foi uma testemunha crucial. Embora tenha contado à polícia sobre a confissão que o Sr. Thorne lhe fez, a defesa confirmou que o Sr. Gotha de fato recebeu uma recompensa de $100 por seu testemunho. Eles questionaram se ele realmente era confiável. O julgamento durou 6 dias. E em 30 de novembro de 1897, o Sr. Martin Thorne foi considerado culpado pelo assassinato do Sr. William Gulden Zuppa e o juiz o sentenciou à morte. Houve recurso da sentença, mas foi mantida. O Sr. Martin Thorne foi executado na cadeira elétrica na Sing Prison em 1º de agosto de 1898. A Sra. Augusta Knack não cumpriu toda a sua sentença. Ela foi libertada da prisão em julho de 1908, após cumprir apenas 9 anos. Ela abriu uma loja, mas depois que as pessoas descobriram quem ela era, ela a fechou. Ela abriu outra. Mas teve o mesmo destino. Depois viveu o resto da vida em relativa obscuridade em Nova Jersey. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.